aleluia, aleluia. Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos fazer leitura de um texto, aproveitando que você está em pé. No Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 27. Lucas 10 e 27, está aqui na tela. Se alguém não encontrou, pode ler ali. E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos repetir todo junto esse texto, é um versículo só, amém? Então vamos lá? E amarás Amém, pode sentar. Eu vou fazer uma pergunta que talvez você ache que ela é desnecessária, ou tu não acha que precisaria responder acerca disso. Mas eu vou perguntar: quem ama Deus? Levanta a mão. Quem ama Deus? Levanta a mão. Tem uns irmãos com medo, eles fazem assim, ó. Amém? O texto de Lucas, ele vai falar de um mandamento, na verdade a citação de um mandamento que Jesus faz com que o doutor da lei repita. Depois eu vou entrar um pouco mais nos pormenores desse texto, mas para a gente se situar aqui, eu quero entender com você aqui rapidinho algumas palavras importantes neste versículo que está ali na tela. Porque o versículo diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Essas palavras estão separadas por frases, por vírgulas, porque elas são diferentes uma das outras. Porque é possível amar a Deus com força, porém sem alma. Então eu quero começar usando a palavra coração como a mais importante. Isso daqui é uma aplicação minha, tá, irmãos? Por quê? Porque coração é o que pulsa o sangue para todo o nosso corpo. Se pergunta qual é o órgão mais importante do nosso corpo, todo mundo diria é o coração. Se ele parar de bater, acabou a vida. Alguns outros órgãos, quando eles param, a medicina diz que ainda continua a vida, mesmo com maior deficiência, mas a vida continua. Por exemplo, o Maurício está aqui hoje, os rins dele não estão funcionando, mas a vida dele continua. Quem que me ouve e tem um órgão do corpo que não funciona? Levanta a mão. Tem alguém? Tudo funciona. Meu Deus. O gaúcho tem órgãos do corpo que não funciona, mas ele está vivo. Agora, o coração, se ele parar de funcionar por 1 hora, não existe mais vida. Então, o coração é muito importante na palavra de Deus, porque ele representa isso.
é o que pulsa, é o motivo, é a razão do teu respirar. Aí Jesus, no Evangelho de Lucas, vai questionar um doutor da lei e vai perguntar sobre o mandamento mais importante. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, amar a Deus a ponto de aquilo que você respira, aquilo que faz você viver, aquilo que faz você respirar, seja Deus. É isso que Deus está dizendo: amar a Ele de todo o teu coração. A alma fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E eu quero fazer você pensar comigo, quais são as nossas emoções? Por exemplo, um exemplo de uma emoção. Quer ver como é fácil levantar um exemplo de uma emoção? Quem é flamenguista? Está vendo? Isso é emoção. Isso é sentimento. Então, a emoção, ela está ligada à tristeza, mas também está ligada à alegria da nossa vida, como está ligada às angústias, aos sentimentos que nós sentimos. E nós vivemos em uma época que as pessoas estão, quem já não ouviu esse ditado, com as emoções à flor da pele, ou seja, os sentimentos estão sendo manifestados muito forte. E aí Jesus nos chama a atenção e ele diz que a nossa alma, os nossos sentimentos, deve ser todos para Ele. Por isso que o texto diz: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Força é aquilo que nós nos esforçamos para fazer. É onde o nosso corpo gasta as nossas energias. Tem pessoas que ele gasta toda a sua energia envolvida em um trabalho. Pessoas que gastam a sua energia envolvida em um projeto. Alguns até dizem: gastei a minha vida neste projeto. Pois bem, Deus está dizendo que o nosso amor a Ele deve ser com todas as forças. Eu tenho certeza que você já está pensando e refletindo na pergunta que você me respondeu quando eu comecei a ministrar, dizendo: quem ama a Deus? Porque a gente para pensar e a gente percebe, pelo menos eu, que às vezes a gente não ama a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma e nem com todas as nossas forças. Há pessoas que gastam as suas forças em coisas que são contrárias à vontade de Deus. E o diabo, ele tem uma missão, talvez você nunca ouviu da forma que eu vou te falar, que é roubar toda a tua energia para ele. Porque quando você não foca a tua força, a tua energia em Deus, você deixa de viver para Deus e começa a cuidar das tuas coisas e de você mesmo. Então, eu quero deixar essa pergunta na tua mente, nesse tempo que eu terei para ministrar essa noite: aonde você está gastando a tua energia? Por exemplo, o meu amigo que está tocando o fundo musical enquanto eu estou ministrando, ele está gastando a sua energia naquele instrumento, mas ele está fazendo para Deus, não é para o Joel e nem para você que está ouvindo. Você que está me ouvindo esta noite, eu quero que você se concentre na palavra de Deus e use a tua mente e a tua energia, a tua força para se concentrar aqui, para
compreender a palavra de Deus, para degustar, para comer a palavra de Deus. E também com todo o nosso entendimento. Entendimento é aquilo que nós procuramos aprender, é aquilo que nós procuramos entender. E aí eu coloco um ponto de interrogação com a seguinte pergunta: o que nós estamos procurando apreender de Deus? Entendimento está ligado a estudar a palavra de Deus. Entendimento está ligado a aprender, a conhecer a Deus. Então, eu contextualizo esse texto todo dizendo para você que Deus quer que você o ame com tudo o que você é, incluindo inteligência, força, sentimento e coração. Deus, Ele deseja todo o nosso amor. E eu vou colocar ali na tela um texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Quando é citado esse versículo no Evangelho de Lucas, esse versículo ele faz parte da lei de Deus, que está escrita ali: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Preste atenção numa coisa: amarás o Senhor teu Deus. A Bíblia não diz: amarás o Senhor Deus do teu pai, o Senhor Deus da tua mãe, o Senhor Deus dos teus antepassados. O texto diz: amarás o Senhor teu Deus. Isso está no singular, não está no plural. Ou seja, o amor a Deus é único, é pessoal. É pessoal. Eu não posso chegar no céu e ser salvo porque o meu pai amou a Deus. Eu não posso viver uma vida cristã aqui na terra boa, uma vida plena, completa aqui na terra, porque o meu pai amou a Deus. Eu preciso amar a Deus. A Bíblia apresenta o teu Deus, não é o Deus do pastor, não é o Deus da igreja Visão Reino apenas, é o teu Deus. Por que eu digo isso? Porque pode ter gente me ouvindo aqui ou me assistindo em casa, que está apegado a uma coisa chamada religião. E a religião, ela traz muito essa questão: o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Por que você segue isso? Porque isso seguia o meu pai. Por que você acredita nisso? Porque nisso acreditava o meu pai. O meu antepassado acreditava nisso. Deus não quer ser o Deus do teu pai. Deus não quer ser para você o Deus da tua mãe, do teu vô. Deus quer ser para você o teu Deus. Repito, Deus não quer ser para você o Deus do teu pai, do teu avô, da tua avó, do teu bisavô, dos teus antepassados. Deus quer ser para você o teu Deus.
Você tem que dizer: o meu Deus. E Deus vai exigir de Israel esse amor. Deus vai condicionar toda a vida aqui na terra baseada em uma palavra chamada amor. Deus vai condicionar a nossa existência em uma palavra chamada amor. Amor. E o amor a Deus é baseado em uma vida de obediência. O amor a Deus é baseado em uma vida de obediência. Você pode repetir essa frase? O amor a Deus é baseado em uma vida de obediência. Só você. O amor a Deus é baseado em uma vida de obediência. Logo então, se eu digo que amo a Deus e não obedeço, é porque eu não amo. Toda a lei de Deus está baseada em uma vida de obediência a Deus. Por isso que é de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E Deus exigiu isso. Todos os textos que eu vou trazer, os versículos quase todos, estão no livro de Deuteronômio. Nós estamos estudando com um grupo de irmãos aqui da igreja a Bíblia versículo por versículo. Se você não está fazendo isso, eu estou te avisando, você está perdendo uma grande oportunidade. E nós estamos terminando o Pentateuco. Nesta segunda-feira nós vamos terminar os 5 últimos capítulos do livro de Deuteronômio. Nós começamos em Gênesis, versículo 1, e estamos terminando o Pentateuco. Toda segunda-feira, às 20 horas. Se você quiser fazer isso depois, você me procura que eu coloco você no grupo. Até então está sendo online as aulas, mas depois vai ser aqui na igreja. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuís a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Ou seja, Deus estava dizendo para Israel, essa palavra não mudou, pode ter mudado a época e o contexto, mas a instrução é a mesma. Quer viver? Quer possuir? Quer crescer? Ouve e cumpre os meus mandamentos. Não posso vir aqui dizer para você que vai dar tudo certo na tua vida, colocar a mão na tua cabeça, orar por você e se você não obedecer, não vai acontecer nada. O amor a Deus, não basta dizer assim, ah Deus, como eu te amo, como tu és bom, e a gente canta, porque isso é bom, isso é legal, né? A gente vibra, a gente diz, eu te amo, mas não obedece. Eu fico pensando o que Deus pensa das nossas atitudes. O amor a Deus vem da sua palavra, e isso deve ser transmitido, isso deve ser algo contagiante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder.
E estas, poder é força, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E leia essa palavra, irmão. Intimarás a teus filhos. O que é intimar, irmão? O que é intimar? Pensa comigo. Intimar é dar uma ordem com autoridade. Se você já recebeu uma intimação para alguma coisa, veio de alguma autoridade. Quando você é intimado, você tem que obedecer, você foi intimado. Aí Deus está dizendo que para os nossos filhos nós devemos intimar, ou seja, nós temos que levar isso na vida deles com autoridade. E aqui eu abro um parênteses para um princípio. A responsabilidade de ensinar os teus filhos é tua, não é do pastor, não é da igreja. A igreja pode auxiliar nisso, mas a educação vem de casa. Esse ditado antigo é válido, inclusive bíblico, e muito menos da escola. Está mudando, graças a Deus, mas se o pai fosse depender da instrução da escola para o filho dele ser educado, se continua como estava tempos atrás, aí a coisa estava feia, né, irmãos? Não precisa eu falar dos detalhes. E as intimará teus filhos. De que forma? De vez em quando, não. Falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, todo lugar que você tiver a oportunidade de falar, tu tem que falar. De ensinar, tu tem que ensinar. Escreve na tua casa, escreve na porta, escreve na parede, não importa. Deus está dizendo que esse contato com a palavra de Deus precisava ser diário na vida dos filhos. Toda aliança é fundamentada em regras que devem ser cumpridas. Por exemplo, o casamento é uma aliança. Quem é casado? Amém? Você pode fazer o que você quiser, você que é casado aí? Quem faz o que quer aí, levante a mão, quero ver se você tem coragem. Por que você não faz o que você quer? Porque você tem uma aliança. E essa aliança não pode ser quebrada. Se você não pode chegar para tua esposa e dizer para ela: eu te traí, tá bom? Ela vai dizer: ok, tudo bem, tranquilo. Não é assim que funciona. Por quê? Porque você não pode trair. Por que você não pode trair? Porque você tem uma aliança. Quando você casou, você fez um juramento. Você fez uma aliança. E essa aliança dizia até que é bastante tempo os separe. Então você fez o juramento, não foi diante do pastor. Tem gente que sai fora da casinha, acha que é só porque estava diante do pastor que vale. Não, senhor, você fez o juramento diante de Deus. E tem gente trocando de casamento como se troca de roupa. Está quebrando a aliança. Está quebrando o princípio, e Deus não negocia princípios e não quebra alianças. Então, nessa aliança que o pastor Adalto fez com a irmã Jane, ele prometeu amá-la. Prometeu ou não prometeu, irmã Jane? Prometeu.
Então, quando ele não ama, ele está desobedecendo a uma aliança que ele fez diante de Deus. Ele não está somente frustrando a irmã Jane. É isso que nós temos que entender. Aí Deus vem e diz: eu faço com vocês uma aliança. Se vocês me obedecer, vão ter isso, isso, isso e isso. E sabe por que que às vezes a gente não tem as bênçãos de Deus, as coisas de Deus? Porque a gente vive o nosso dia quebrando esta aliança. Pior é que tem gente que nem sabe quais são os princípios e as leis desta aliança. Por isso que o texto anterior é importante. Ensine essa aliança para o teu filho, deitando, andando, levantando, sentando. Escreva nas tuas portas, escreva na parede, onde é que for. Essa aliança deve fazer parte da tua vida. Deus é Deus de aliança. Então o amor não é algo que você vai amar. Bom, você pode até amar se você quiser, mas Deus pediu para você amar. Deus pediu para você amar. Olha ali onde está escrito, ó. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos e o ames. E sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, quando eu amo a Deus, é para o meu bem. E como eu provo que amo a Deus? Guardando os seus mandamentos, os seus estatutos que Ele estava ordenando. Por quê? Porque a preservação da minha vida está condicionada ao amor aos mandamentos de Deus. Está ali. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, os guardareis para os fazer, para que vivais. Ou seja, Deus estava dizendo, se fazer, vai viver, se não fazer, vai morrer. E vos multipliqueis, entrei na terra, guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Esse versículo 11 é importante, por quê? Porque a vida vai passando, e a tendência do que é quente é esfriar, a não ser que você continue alimentando ele numa coisa chamada fogo. Se você arrumar a chaleira de água para fazer o café, e a água ferveu, e você se distraiu, a dona de casa vai saber muito bem o que eu estou falando, e você se distraiu, saiu, fez outra coisa, quando você voltou, a água estava morna. Presta para fazer café água morna? Não, né? Na nossa cultura pelo menos não. Por quê? Porque tem que estar quente. Porque a tendência de tudo que é quente é ficar frio. Por isso que a vida cristã é diária. Porque tem que manter o fogo aceso. Por isso tem que orar todo dia. Não dá para dobrar o joelho e dizer, Jesus, eu estou orando pela semana. Beleza? Essa é a minha oração, eu quero que tu abençoe toda a minha semana, e aí não precisa eu voltar a orar amanhã, porque Deus eu já orei hoje pela semana inteira, vou jejuar hoje pela semana inteira. Não é assim. A vida cristã é diária, deve ser alimentada pelo fogo. O fogo é o Espírito Santo, é a comunhão, é a vida com Deus. Então Deus vai dizer, ei, tome cuidado, para você não se esquecer do Senhor. Se Deus está dizendo para cuidar, para não esquecer, é porque Ele sabe que em algum ponto da nossa vida nós podemos esquecer. Por quê? Porque a vida vai passando, a gente se distrai, tem um monte de coisa para fazer. Quem sabe você está aqui hoje me ouvindo e pensando no que tem que fazer depois, né? Mas aí Deus diz, guarda-te para que não esqueças do Senhor teu Deus.
deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, ou seja, tu foi abençoado, tu está bem, tu recebeu de Deus, e você esqueça disso. E quando aumentar as tuas vacas, as tuas ovelhas, o teu ouro, a tua prata, e se multiplicar tudo que você tem, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou do mundo, da terra do Egito, da terra da escravidão. Quem ama a Deus? O amor a Deus está baseado, isso eu quero que você grave, em uma vida de intercessão pelo próximo. O amor a Deus está baseado em uma vida de intercessão pelo próximo. Esse texto que está na tela, que é alguns versículos, é o texto aonde Moisés vai descer do monte, a primeira vez, vai receber as tábuas da lei. O povo vai estar fazendo uma festa, uma festinha mundana, pagã. Tinham feito um bezerro de ouro e estavam lá, dele adorar, dele culto. Moisés chega, se indigna e quebra as tábuas da lei. E Deus tirou, Deus vai fazer uma proposta para Moisés: mata toda essa turma aí, começa com você um novo povo, acabamos com esse problema. Moisés diz: não, calma aí. Aí o versículo 25, 26, 27, 28 vai contar a história. E prostrei-me perante o Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor disse que queria vos destruir. Moisés está contando a história aqui no livro de Deuteronômio. E eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, não destrua o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza e tiraste do Egito com a tua mão forte. Lembra-se de Abraão, de Isaque e Jacó. Não olhes para a dureza desse povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que os outros não digam: de onde nós tiraste, não digam: porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra que tinha falado, porque os aborrecia e tirou para matar eles no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tu tiraste com a tua grande força e com o teu braço forte. Está no capítulo 9 de Deuteronômio. A intercessão de Moisés fez algo extraordinário. Moisés tinha quebrado a lei de Deus, tinha quebrado as tábuas, ele estava sem a lei de Deus. Quando ele intercede, ele volta para o monte, porque Deus ia matar o povo, e ele começa a interceder pelo povo. Naquele mesmo tempo, disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra novamente, como as primeiras, e sobe a mim neste monte, faz uma arca de madeira, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e você vai colocá-las na arca. A intercessão de Moisés fez com que Deus reescrevesse novamente a sua lei. Vou repetir. A intercessão de Moisés fez com que Deus reescrevesse novamente a sua lei. A intercessão é uma atitude resultante da prática do amor, porque não tem como amar a Deus e não enxergar o próximo.
Não tem como amar a Deus e não enxergar o próximo. Se você pensa, eu amo a Deus, mas o fulano, não ama a Deus coisa nenhuma. Se você diz, eu amo a Deus, mas aquele lá, se eu pegar, o bicho pega. Não ama a Deus coisa nenhuma. Porque o amor a Deus está totalmente condicionado ao próximo. Não tem como amar a Deus e esquecer o próximo. E a oração intercessória é uma ordem, não é uma opção. Vou te mostrar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3. Admoesto-vos, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. O versículo 2 é bem contextualizado para o nosso tempo. E pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável a Deus diante de Deus nosso Salvador. Sabe por que você tem que orar pelos governantes? Porque a Bíblia manda orar. Por todos os que estão em eminência. É uma ordem. A intercessão é uma ordem. Não é uma opção. Aí Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai dizer, orai pelos vossos amigos. Amai os vossos amigos? Não. A Bíblia vai dizer, amai os vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos. Estou falando de amor. O amor a Deus acessa, a partir de uma vida de obediência, a palavra de Deus. Você consegue acessar a presença de Deus. No lugar santo dos santos, tinha um objeto sagrado muito importante. Como era o nome dele? Como era o nome do objeto que estava no santo dos santos? Eu não ouvi. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Preste atenção comigo numa coisa. A arca não era a arca da presença de Deus. Era a arca da... Por que da aliança? Ótimo, irmã. Porque dentro dela estava a lei de Deus. Então, Deus não se manifestava sobre a arca, irmão, porque o sumo sacerdote estava lá intercedendo. É porque quando Deus olhava para dentro da arca, estava a sua lei. Então, baseado na sua lei e na sua palavra, ele se manifestava. Preste atenção porque isso é importante. Ela se tornou o item mais sagrado do tabernáculo. Não era porque ela era de ouro, era porque ela tinha a lei de Deus dentro dela. Ela não representava a presença de Deus porque a arca em si, sem a lei, representava a presença de Deus. Não, ela representava a presença de Deus porque a lei de Deus estava dentro dela. Então, o que atrai a presença de Deus, aprenda isso, não é a minha oração, não é eu, é a palavra de Deus dentro de mim que atrai a sua presença. E eu vou te mostrar um texto para falar sobre isso. Vamos ler?
Tudo junto? Leia aí, irmão, um puxa aí. Porque já... Então Deus está dizendo, da mesma forma que eu escrevi a minha lei, preste atenção, e mandei colocar dentro da arca. Então, quando eu via que a minha lei estava dentro da arca, eu se manifestava. Eu quero que a minha lei esteja escrita nas tábuas do teu. Então, quando Deus olha para mim, olha para você e vê a sua lei nas tábuas do nosso coração, Ele se manifesta. Então, o segredo é a lei de Deus nas tábuas do nosso coração. A lei de Deus precisa estar escrito nas tábuas do nosso coração. Aí tudo vai dar certo. Tudo na tua vida dá certo, irmão? Seja sincero. Não, né? Nem na minha. Eu vou te dizer uma frase, se você guardar essa frase, se tu guardar essa frase, eu cumpri o propósito da minha mensagem. As coisas darão certo quando a gente amar a Deus acima das coisas. Vamos lá? As coisas darão certo quanto a gente amar a Deus acima das coisas. As coisas darão certo, diga você, quando eu amar a Deus acima das coisas. Ah não, você tem que repetir. Estou meio chato hoje, né? Repete. As coisas, quando eu, acima das coisas. As coisas darão certo quando eu amar a Deus acima das coisas. Qual é o problema nosso? É que a gente inverte isso. E a gente ama coisas acima de Deus. Aí não dá certo. Vou te provar isso. Se der tempo, vou na igreja. Porque não veio no culto, na oração, irmão, mas não deu tempo, homem do céu. Eu tinha tanta coisa para fazer. Pode fazer isso, David, se der tempo. Mas a gente diz que ama a Deus. Pode fazer aquilo, vou ver. Se der tempo eu faço. Porque as prioridades não é Deus, é as coisas. E Deus estava dizendo, pelo amor de Deus, eu antes das coisas. Quando você amar a Deus acima de todas as coisas, vai dar tudo certo. Tem um diálogo na Bíblia, que é o primeiro versículo que eu li com você. Um doutor da lei, ele vai testar Jesus. O doutor da lei era o cara, conhecia toda a lei. Se alguém tinha alguma dúvida, procurava o doutor da lei, pois o homem entendia muito de lei. Eu abro um princípio para dizer que você pode entender tudo da Bíblia, mas não deu a tua alma, não deu o teu sentimento para Deus. Não adianta nada. Como você pode dar toda a tua alma e o teu sentimento para Deus e não entender e não conhecer nada da palavra de Deus, também não resolve nada. Por isso que é um todo. Aí ele pergunta para Jesus:
mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: o que está escrito na lei é o versículo que nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo, eu não sei se ele está aqui. Tá. Eu acho que essa parte aqui, irmãos, do versículo, ela precisa ser entendida um pouco melhor por nós. Você não concorda comigo? E ao teu? Como? Você entende isso? O teu próximo como a ti mesmo. E um mundo tão egoísta, tão centralizado no eu, no homem, aonde cada um busca os próprios interesses, aonde tem uma frase: vai cuidar da tua vida. Aí Deus está mandando se preocupar com o próximo. Quem já não disse essa frase? Vai cuidar da tua vida, da minha vida cuido eu. Aí Deus pega e arruma o próximo na parada. Mas bem legal é se o próximo fosse o meu amigo. Dá o nome de um amigo teu aí, David. Fala aí um amigo, o Luan. É difícil amar o Luan? Porque é teu amigo. Amar um amigo? Beleza. O cara que está junto, né? Aí, Jesus diz pro doutor: mas o que está escrito na lei? Ele responde: é isso. Aí Jesus diz: então tá. Você sabe a receita. Faça isso e você vai viver. Mas a preocupação do doutor da lei era sobre a identidade do seu próximo. Era quem era o próximo que Jesus estava se referindo. Aí ele conta uma parábola. Essa parábola dá uma mensagem, eu não vou pregar ela, vou só citar para você entender. Jesus vai dizer para ele que descia de Jerusalém para Jericó um homem, e ele foi maltratado, foi assaltado, surraram ele, bateram nele, deixaram ele meio morto na beira do caminho. E pela mesma estrada desceu alguns personagens. Primeiro que desceu era o sacerdote, o pastor da igreja, o cara que pregava. E quando ele viu o homem que estava precisando de ajuda, a Bíblia diz que ele passou de largo, ele cortou a volta e foi. Jesus está falando de amor. E de repente descia outro. Quem que era? O levita, o servo do templo, o homem que cuidava do templo, o homem que limpava, que cuidava do azeite. Estava descendo o levita, o ministro de louvor da igreja. E quando viu o homem meio morto, a Bíblia diz que ele passou distante, não quis nem chegar perto. E no mesmo caminho descia também um samaritano. O samaritano era uma mistura de judeu com gentil. Como o judeu não gosta de mistura, então o samaritano era rejeitado. E a Bíblia vai dizer que o samaritano vai até onde está aquele homem meio morto, ata as suas feridas, passa azeite, coloca em sua cavalgadura, leva para a estalagem, cuida dele, paga a conta. Aí Jesus olha para o doutor da lei e diz: quem é que, na tua opinião, fez certo e exerceu misericórdia?
doutor da lei não podia responder para Jesus, que foi o sacerdote, e muito menos o levita, que era da sua classe ministerial. Então ele diz, foi o cara que a gente não gosta, foi o samaritano. Aí Jesus estava dizendo, esse é o teu próximo. Então o teu próximo não é só quem você ama, é o cara que te dá trabalho, é o cara que talvez você nem goste dele, ele é teu próximo. E aí Jesus diz, amei o próximo, amem o próximo. E Jesus vai resumir toda a lei nisso, manifestada no amor ao outro. E isso Jesus ordenou em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis um aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Então amar ao próximo não é uma opção, é uma ordem. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse é o ponto, irmão. A gente não ama porque sente. Por que você não fez? Porque eu não senti. Não estou sentindo nada. A gente não precisa sentir para amar. Tem que amar sem sentir mesmo. Amar o próximo, só vai fazer isso quem já nasceu de novo. Amados, amemos os uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ponto final. Quem não ama não conhece a Deus. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também o seu irmão, porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor divulga ao mundo quem nós somos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor tem um poder extraordinário de restauração, mas sobretudo tendes ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Amor não é só palavra, são atitudes. Esse versículo é forte. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Meu querido irmão, você que me ouve, com todo respeito, a gente precisa rever essa palavra chamada amor. A gente precisa repensar a nossa vida cristã e ver se o caminho que estamos trilhando não é apenas religião ou sacrifício de tolo. Eu sei que essa mensagem é forte, é dura, porque antes de tudo, ela foi dura em mim também. A gente precisa rever se de fato a gente ama Deus mesmo. E é essa reflexão que eu quero que você faça. É essa reflexão que eu quero que você faça com as atitudes, com a tua vida. Você conhece a tua vida, você é dono dela. E você pode chegar às tuas conclusões. Mas essa conclusão eu quero que você tenha ela baseado na palavra de Deus.
duas perguntas, eu estou terminando. Eu amo mesmo a Deus? Eu amo mesmo ao meu próximo? Ou será que as nossas diferenças são mais fortes do que o nosso amor? Ou será que a gente chega em conclusões como essa? Ah, mas é difícil. Eu não suporto aquela pessoa, ele é muito chato. Será que a gente não passa por quem precisa e para não ajudar a gente também dá uma saidinha da estrada para não ter aquele encontro? Será que a gente às vezes não age como doutor, como sacerdote, como levita? No tabernáculo existia 2 lugares. Um se chamava o átrio. Era onde estava o azeite, a mesa com os pães. Era um lugar bacana, muito bom de se estar. Mas era só aquilo. Todo dia era a mesma coisa. Porque no átrio não acontecia nada. Por mais que tinha um ritual no átrio. Eu quero comparar o átrio à nossa vida. Será que às vezes a gente não está vivendo só no átrio, irmão? Cuidando do azeite, da lâmpada, vendo se os pães estão em cima da mesa. A gente vai fazer só isso, porque Deus não se manifesta no átrio. Deus se manifesta no Santo dos Santos. Então eu quero terminar com um convite para todos nós nesta noite, incluindo eu, é lógico. Vamos parar de viver no átrio e atravessar o outro lado do véu e viver no Santo dos Santos, aonde a lei de Deus está escrita e a presença de Deus se manifesta. Quer acessar a presença de Deus? Coloque-se de pé. Quer acessar a presença de Deus? A receita está aí.